Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, boa tarde. Que bom ter vocês de novo com a gente no programa Mais Cidadão deste sábado. Na primeira semana de fevereiro deste ano, a temperatura média máxima em Campinas foi de 34 graus centígrados, uma elevação considerável quando comparada com a média dos anos anteriores. O que será que está acontecendo com o nosso clima? Hoje você vai acompanhar uma entrevista sobre este assunto com o professor Jurandir Zulo Júnior, pesquisador do CEPAGRE da Unicamp, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura. Vai conhecer também o trabalho desenvolvido pelo SPAMed Sorocaba Campus, considerado o maior spa médico do Brasil. Você não pode perder. Se tem uns quilinhos a mais, presta atenção. Confira agora a entrevista sobre o clima na nossa região e quais são os serviços prestados pelo CEPAGRE da Unicamp. O CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura, foi criado em 1983 e está localizado no campus da Unicamp. Além das áreas de pesquisa, o CEPAGRE atende às necessidades da população no que se refere ao turismo, defesa civil e transportes, oferecendo dados e informações diariamente às instituições oficiais e à imprensa. Na primeira quinzena de fevereiro, o CEPAGRE registrou em Campinas 35 graus centígrados e meio, mas dentro dos carros a temperatura chegou a 46,5 graus. O que será que está acontecendo com o nosso clima? Essas temperaturas estão dentro de uma normalidade? O programa Mais Cidadão está sempre presente nos assuntos de interesse da comunidade. Hoje nós vamos falar sobre clima, sobre as dúvidas que a gente tem em relação a esse assunto tão apaixonante. Para isso a gente veio no CEPAGRE da Unicamp e por isso nós estamos falando hoje com o professor pesquisador Jurandir Zulo Júnior, ele que está há mais de 25 anos trabalhando com isso. Muito obrigado, professor, pela sua participação. A gente queria falar sobre o CEPAGRE. O CEPAGRE é um centro de pesquisas meteorológicas e climáticas aplicadas à agricultura. Dá para explicar um pouco sobre o que o CEPAGRE tem feito e o que é de interesse da comunidade para conhecer as coisas que vocês têm desenvolvido aqui? Nós temos uma atividade de pesquisa na área de clima e meteorologia aplicada principalmente à agricultura, que é o principal usuário da meteorologia e da climatologia no Brasil e também para a defesa civil. Nós temos pesquisas com dados de sensoriamento remoto, dados de satélite, mudanças climáticas, que é o grande assunto desses últimos anos. Temos atividades de ensino dentro da Unicamp também externas e temos atividades de extensão, né, que é exatamente o que chama a atenção da população e que é feita sob demanda, através de contato pessoal, por telefone e principalmente pelo nosso serviço na internet, que já funciona desde 96 no nosso site. Então, todos os dados, informações importantes que nós temos, nós colocamos todo, né, na nossa página e também na página do Agritempo, que é um serviço que nós temos aqui com a Embrapa, que também é de acesso livre, só que é o Brasil todo, né? O nosso serviço específico CEPAGRE é mais Campinas e estado de São Paulo. A gente sabe que o CEPAGRE tem convênios e parcerias com a Embrapa, com entidades nacionais e internacionais, mexe com o satélite e com órgãos ligados à ONU, inclusive, sobre a climatologia. A gente queria saber o seguinte, há um tempo atrás, a pessoa falava, o homem do tempo diz que vai chover ou não vai chover, vai vir uma frente fria ou não. E havia mais erros do que acertos. Hoje a gente fica surpreso quando acontece um erro qualquer de informação. A que se deve essa precisão na informação que o CEPAGRE dá sobre o tempo, o clima no nosso país? O Brasil investiu muito em pessoal, em equipamentos e, de forma geral, no mundo, assim, um ponto importante da evolução da meteorologia e climatologia foi a utilização, e tem sido, né, a utilização de dados de satélite, sensoriamento remoto. Isso tem permitido, especialmente no hemisfério sul, né, onde está o Brasil, né,
a melhorar a previsão, ficar muito próximo ao padrão do hemisfério norte, Estados Unidos, países europeus. A meteorologia é o grande usuário dos supercomputadores no mundo. Aqui no estado de São Paulo nós temos uma unidade do INPE, que trabalha especialmente com previsão de tempo e clima. E o Brasil hoje ele está num nível muito bom, abaixo dos Estados Unidos, mas a meteorologia brasileira ela é de altíssimo nível. Professor, quando a gente escuta, está tendo uma frente fria no Rio Grande do Sul, caminhando para o estado de São Paulo. Vai chegar a chuva, daqui 3 dias chega na capital paulista e no interior. Ou então vem lá do centro-oeste, fenômeno do El Niño, que vem do Pacífico, aquelas frentes frias, etc., ou quentes, né, que acarretam mudança climática na nossa região. Quais os instrumentos e as informações que são utilizadas para saber depois de quanto tempo vai chegar aqui, com qual intensidade, vai provocar danos na agricultura ou coisa desse tipo? A previsão atualmente ela é feita em supercomputadores e esses supercomputadores utilizam programas, que são desenvolvidos no mundo e dados provenientes de várias fontes, de superfície, de boias, de balões, de sondagem, de aviões e principalmente dos satélites. Todos esses dados são coletados, utilizados nesses computadores e que geram a previsão para os próximos dias, sendo que a chance maior de acerto aqui para a nossa região é de 3 a 5 dias de antecedência. Certo. Embora os programas possam calcular a previsão para vários dias sem nenhum problema. Doutor Jurandir, na semana passada nós tivemos um fenômeno aqui, uma temperatura muito alta e as pessoas não tinham nem como respirar direito, estavam se sentindo mal. Por que aconteceu isso? É algum fenômeno específico ou faz parte já do nosso verão? A nossa variabilidade é muito grande, até popularmente as pessoas dizem que nós temos as 4 estações no mesmo dia, mas a variabilidade é muito grande. O que nós tivemos foi um período de 10 dias, em torno de 10 dias sem chuvas, que é possível ocorrer no verão, embora a frequência não seja muito elevada. Mas é possível e quando ocorre é muito bom para o turismo, para o lazer, mas para o abastecimento dos reservatórios, para a agricultura principalmente, não é um período muito bom porque nessa época nós temos as principais culturas agrícolas no campo ainda, em desenvolvimento, algumas já em fase de colheita. Então nós tivemos um veranico, um período sem chuvas, em pleno verão, ultrapassando 5 dias, que é o período mínimo. Nesse caso nós tivemos mais que isso, 10 dias, até um pouco mais. Então um período estável, a temperatura nessa condição ela sobe bastante, e principalmente porque a umidade está baixa. Então a umidade baixa, ela ficou até abaixo de 30%, que é um valor que nós usamos como corte e a temperatura acaba subindo, porque não tendo chuva no período da tarde, que é quando nós temos as máximas, a temperatura acaba tendo condições aí para atingir valores bem elevados. O que nós temos constatado aqui na nossa região até o momento é uma elevação das mínimas, das noites e madrugadas, que normalmente têm sido mais quentes. Certo. Com relação a chuvas e temperaturas elevadas, ainda não. Nós não observamos uma tendência assim tão marcante como as mínimas. Mesmo essas mínimas, elas mudando, elas continuam tendo uma flutuação normal. Então, um ano a mínima é um pouco menor, no outro ano um pouco maior, mas essa elevação ela tem sempre um patamar de crescimento. A gente tem muita instabilidade, então como o Dr. Jurandir falou, as máximas chegando a um limite maior, as mínimas a um limite menor, e essa instabilidade gera problemas às vezes na saúde das pessoas. Como é que as pessoas podem se adaptar a isso? Por exemplo, qual é um tipo de orientação que se pode dar em relação à umidade do ar? Abaixo de qual valor que começa a afetar a saúde das pessoas? Nós utilizamos um valor de referência que é 30% do total de umidade que o ar pode conter. Se ele tiver 30% ou abaixo de 30%, é o que nós chamamos de estado de atenção. Certo. Abaixo de 20% é o estado de alerta. E abaixo de 12% é o chamado estado de emergência. Certo. São indicações para que as pessoas que, especialmente jovens, crianças e pessoas mais idosas, tomem mais cuidado. Com hidratação, com atividades físicas ao ar livre. E os profissionais que trabalham ao ar livre, como carteiros, certo, os coletores de lixos, os trabalhadores, ou mesmo estudantes numa aula de educação física, que tomem cuidado no período mais crítico, que é de 11 horas da manhã a 4 horas da tarde. Qual foi, desde o início do CEPAGRE, da sua participação, a temperatura mais alta
que aconteceu aqui na nossa região? Foi 37,5 graus no mês de setembro. No mês de setembro. No mês de setembro, que é um período nessas condições, né? Com tempo bem aberto, com umidade baixa. Né? Então, por incrível que pareça, nem sempre é no verão que nós registramos as temperaturas mais elevadas. No caso da agricultura, por exemplo, como é que a Embrapa e outros órgãos ligados à agricultura podem se utilizar das informações aqui do CEPAGRE para melhorar a performance e o desenvolvimento da agricultura, o plantio deste ou daquele produto, quando plantar, quando colher, o que o CEPAGRE pode ajudar ao desenvolvimento da agricultura no Brasil, que é tão fundamental para a comunidade, na alimentação das pessoas e, sobretudo, na exportação de produtos ao exterior, já que a agricultura é grande responsável pela balança comercial no Brasil. Nós temos o nosso serviço na internet, né? Tanto o nosso local aqui, que fica no nosso site do CEPAGRE, como o que é realizado junto com a Embrapa. O AgriTempo ele é um serviço de alcance nacional e tem todos esses produtos à disposição sem necessidade de pagamento, de senha. Ficam todos os mapas e dados do Brasil todo à disposição, os calendários de plantio, como o senhor comentou, né? Para as culturas que tem o zoneamento agrícola do Ministério da Agricultura, certo. A recomendação de irrigação, de aplicação de defensivos, né? Todos esses produtos na forma de mapas, de gráficos, de tabelas, eles ficam à disposição no agritempo.gov.br e no nosso site tem links, né, ligações para esse site e tem produtos específicos para a nossa região e para o estado de São Paulo. A gente agradece o professor Jurandir Zulo Júnior, que é pesquisador há mais de 25 anos aqui do CEPAGRE. Tenho certeza que esse programa trouxe muitas novas informações para você. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o trabalho desenvolvido pelo SPAMed Sorocaba Campus. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.